Lucas pregarem, e quando nós chegamos lá as pessoas têm reverência. Muitas vezes eu fico triste aqui no centro de recuperação, que muitas vezes as pessoas não têm reverência. Muitas vezes as pessoas brincam, e se alguém já foi preso, já viu, quando chega a palavra de Deus, as pessoas lá dentro têm reverência, porque é um refúgio para a alma. É o que acontece. Muitas vezes eu fico triste aqui. Pessoas quando estão fazendo culto, sai, entra, não fica parada para ouvir a palavra. E lá no presídio as pessoas ficam sedentas pela palavra de Deus. E ali as pessoas quando se levantaram, veio a carceleira, o nome da carceleira era Janaína, abriu a cela e jogou aquele homem lá dentro da cela. Eu olhei para ele e falei assim: homem, moço, você tem uma moral aqui, porque pessoas que vai visitar não pode dar contato com o preso dentro da cela. Ele disse: não, também estou preso, junto com vocês. Aí nós começamos a zombar dele, ele ficou calado, porque a palavra de Deus, ela diz que quem justifica o homem de Deus é Deus. Você não pode tentar se justificar, Deus vai te justificar porque Ele cuida dos seus. E este homem ficou calado, e eu comecei a perguntar a este homem o que levou ele a estar naquele lugar. Ele começou a contar para mim a história dele, que foi mais ou menos assim. Ele disse que antes dele se converter ao Senhor, houve uma briga, e essa briga levou a óbito a um rapaz. Ele foi preso, só que a família tinha condições, tirou ele da cadeia, e ele saiu do estado. E em outro estado ele conheceu a palavra de Deus, aceitou Jesus, e ele mudou de vida e se transformou. Deus transformou ele em um pastor. Ele voltou para a cidade de Belo Horizonte. Quando ele chegou no fórum da cidade, tinha um mandato de prisão para ele. Ele tinha sido condenado a 14 anos de cadeia, porque nessa época ele poderia ser jogado a revelia. Hoje eu acho que não pode mais, mas na época ele foi julgado, podia ser julgado a revelia. Ele foi julgado. Quando ele voltou lá naquela cidade, que ele foi mexer com os documentos, ele teve que responder esse crime. Ele respondeu, foi para a cadeia, chegou na cadeia. Meu amado irmão, a Bíblia diz, mas depois eu fui entender, na hora eu não entendi, mas depois eu fui entender que era o amor de Deus sobre a minha vida. A Bíblia diz que tinha um homem lendo as escrituras, mas não entendia. Na cadeia tinha uma Bíblia, eu lia, mas não compreendia. E eu vi assim: meu Deus, por que tanta morte assim, se a Bíblia fala de amor, se você é um Deus de amor, mas tanta morte é essa? De repente a Bíblia fala que tinha um eunuco que estava lendo as escrituras, mas não estava compreendendo aquelas escrituras. O Senhor, ou seja, o Espírito do Senhor, trasladou Filipe até este homem, e ao lado da carruagem, Filipe perguntou: você entende os que lê? E este eunuco disse: como eu posso entender se não tem ninguém que me ensine? E a Bíblia diz que Filipe subiu a carruagem e explicou para aquele homem até anunciar a ele Jesus. E assim aquele homem foi batizado, e creio que foi um grande missionário da palavra de Deus. Assim também esse pastor chegou na cadeia e ficou comigo durante 6 meses preso, me ensinando a palavra de Deus. É uma coisa sobrenatural, mas Deus, como o pastor estava aqui na frente falando, que existem formas estranhas de Deus trabalhar, e é verdade, existem formas estranhas de Deus trabalhar. E aquele homem me ensinou a palavra de Deus, eu não sabia nada, ele me explicou de Gênesis a Apocalipse. E ele foi, resolveu o problema, que ele estava na justiça. Ele ganhou perdão de pena, e quando ele estava saindo da cadeia, ele virou para mim e falou assim: João, você vai ser um grande pastor. E a segunda vez que eu ouvi essa palavra, você será um pastor, e eu guardei no coração. Ele foi embora, eu continuei ali na cadeia pregando para os presos, porque quem tem chamado de Deus reina até no cativeiro. Se você tem chamado de Deus, não importa o que aconteceu na sua vida, o Senhor muda a sua história e te levanta e faz de você mais do que vencedor. É por isso, meus amados irmãos, que há algum tempo eu saí da prisão, comecei a assinar, comecei a trabalhar para o Estado, ajudando em casas, como a Casa dos Andarilho,
como trabalhar em hospital, fazer limpeza para poder pagar o resto da pena que eu devia. Mas só que eu não tinha ainda vencido o vício. O vício é problema. A Bíblia diz que os viciados não herdarão o reino. O que é reino? Domínio. Os viciados não estarão sob o domínio de Deus, porque quem domina um viciado é aquele que veio para roubar, matar e destruir. Não existe vício, meu amado irmão, que leva para o céu. Eu quero te dizer para você que a palavra de Deus disse: se você destruir o templo do Espírito, você também será destruído. Quem fuma, meu amado irmão, está destruindo o templo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Quem bebe está destruindo o templo. Isso tudo faz mal à pessoa, mal ao corpo físico. Mas Deus veio dar vida e vida com abundância. É por isso, meu amado irmão, que eu não tinha vencido o vício. E quem fuma e quem bebe não tem Jesus no coração. É dura a palavra, mas é verdade. Desejo até ter. É como eu tinha desejo. As pessoas chegavam perto de mim e falavam assim: João, você tem Jesus? Eu falava: tenho. Mas tinha Jesus, como a irmã disse aqui, tem que encher, mas para encher tem que estar vazio. Eu estava cheio de vício, de mentira, de roubo, de prostituição. Então Jesus não habita. Teria que esvaziar para ele poder encher. Encher com o poder e com a glória dele. Foi aí, meus amados irmãos, que eu comecei a ter princípios da verdade. Depois que esse pastor me ensinou, eu comecei a guardar no meu coração. Foi aí que eu conheci outra jovem, e com essa jovem eu tive uma filha. Fui morar na cidade do Espírito Santo. Aí eu acordava de manhã: Senhor, eu preciso roubar. A oração que eu fazia a Deus: Senhor, eu preciso roubar. Porque não é porque eu quero, Pai, é porque eu sou dependente químico. E eu preciso sustentar minha família e meu vício. E se eu trabalhar, não vou dar conta. Mas se eu roubar alguma pessoa, abençoa ela para que ela venha ganhar mais ainda. Eu não sei, meus amados irmãos, o que aconteceu com a pessoa. Eu sei que quando eu saía para roubar, eu trazia dinheiro para casa. Mas eu creio que Deus abençoava, porque a Bíblia diz assim: eu não ouço pecador que não quer se arrepender, mas o que quer se arrepender, esse ele escuta. Eu tinha um desejo enorme dentro de mim de mudar de vida, não tinha força. Na cidade onde eu morei, onde eu vivia, não tinha centro de recuperação. Ou você ia para a igreja, se convertia mesmo, ou ia para a cadeia ou morria. Não tinha centro. Eu aqui, quando eu cheguei em Vitória da Conquista, o que eu mais vejo aqui é centro de recuperação. Mas eu vejo um monte de pessoas jogando oportunidade para cima. Você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está jogando fora. Você nem imagina o que você está jogando fora. A oportunidade de você mudar de vida. Foi aí, meus amados irmãos, que numa certa feita eu fui fazer um assalto. E nesse assalto eu sofri um acidente. E esse acidente eu fiquei entre a vida e a morte. Eu deitado, caído, eu olhei para o céu estava bem estrelado. Foi aí que eu fiz a oração do pecador arrependido. Eu disse: Deus, você não disse que eu vou ser um pregador da sua palavra? Agora eu estou entre a vida e a morte. Pai, eu vou morrer. Cadê a sua promessa? Se você me tirar daqui, eu vou pregar a sua palavra. No mesmo instante, creia em Deus, chegou um carro, me colocou dentro desse carro, me levou para o hospital, fui medicado, fiquei de cama vários dias. E ali, passando os dias, eu morava num apartamento. E essa mulher que eu vivia com ela, olhou para mim depois de alguns meses e falou assim: olha, está acabando o leite. Eu tinha uma filha de 8 meses, o leite está acabando, nós não temos dinheiro, o que nós vamos fazer? Aí eu levantei, peguei a arma, falei: eu vou assaltar. Foi o último assalto que eu fiz na minha vida. Eu levantei e fui para o centro da cidade, no Espírito Santo, e rendi uma loja. Peguei umas 30 pessoas de refém. Nesse meio dessas 30 pessoas tinha um pastor. Eu falei: deita. Ele falou: senhor, não deito. Falei: se você deitar, eu vou te matar.